todo mundo, bem-vindos novamente a mais uma aula de Geografia, professor Rafael. E queria contextualizar vocês antes de começar a aula. A gente vai continuar nos domínios morfoclimáticos brasileiros, como eu tinha dito na última aula, e nós vamos tratar dessa vez do Cerrado e da Caatinga, e acredito que a gente possa tratar eles de uma forma especial, que eles são bem importantes, levando em consideração que nós estamos aqui em Mato Grosso do Sul, né, no domínio do Cerrado, então quero tratar principalmente ele de uma forma mais abrangente, para a gente estar mais preparado para alguns vestibulares daqui, certo? E também que essa parte da geografia física, ela está encaminhando para o seu final, e nós vamos começar a geografia política, que nós vamos tratar de assuntos políticos também, então fiquem ligados mais para frente, que essa parte de geografia física, ela é difícil, ela tem as suas peculiaridades, né? Que alguns nomes meio difíceis de lembrar, mas que é importante a gente passar para vocês, que cai bastante em Enem, principalmente essa parte de domínios brasileiros. Então fiquem atentos e já já começamos a geografia política. Beleza? Vamos lá. Bom, primeiro a gente começa no Cerrado, né? Como eu disse, a gente tá no Cerrado, né? Aqui em Mato Grosso do Sul é predominantemente Cerrado que a gente encontra. Eu vou falar um pouquinho das características dele para vocês. Bom, como eu já disse, né, a localização centro-oeste, Minas Gerais, a gente pode ver aqui no mapa por essa cor amarela. Não sei se tem algum daltônico aqui na nossa turma, então eu vou circular pra gente aqui. Essa área aqui do meio é a área do Cerrado, que abrange o Cerrado, certo? E também pega ali no sudeste, né, nas áreas de Minas Gerais. Minas Gerais é muito conhecido, algumas partes de Minas Gerais, principalmente o sul ali, pega bastante essa parte do, do Cerrado, né, que é muito conhecido também a Serra da Canastra. Eu vou falar um pouquinho dela mais pra frente. Bom, vamos falar das características do relevo. Ele tem uma característica planáltica, ou seja, ele está muito acima do nível do mar, né? E ele é dividido em dois. Temos o Planalto Central, que aí fica ali Goiás, fica nessa parte ali Tocantins também, pega um pouco do Amazonas, que é o Planalto Central. A gente falou dele quando a gente falou de domínio amazônico. E que é feito o Planalto Central? Principalmente de escudos cristalinos. E lembrem-se sempre que escudos cristalinos contêm minerais. Então a gente vai encontrar minerais em algumas partes desse relevo que contém escudos cristalinos. Mas também temos bacias sedimentares, porque, como a gente está vendo nessa foto aqui, essa foto eu coloquei da Serra da Canastra, que fica em Minas Gerais. Tem alguns chapadões, né? Chapadão é esse elevação de terra que dá para andar lá em cima e é como se fosse plano em cima. Isso que é uma chapada, né? E por essa característica de ter essas chapadas, ter essas elevações, também ocorre alguns sedimentos lá que vêm de cima para baixo, né? A gente tem que lembrar que os sedimentários ocorrem em lugares que têm depressões. Ou seja, depressões são lugares que têm planaltos em volta. Consequentemente, vai ter uma área mais baixa entre eles, que é a depressão, e a gente costuma encontrar resíduos sedimentares, as bacias sedimentares nesses lugares. Então, no Planalto Central, a gente encontra os dois. Também temos o Planalto Meridional, que a gente já encontra ele aqui na região de Mato Grosso do Sul também, que é feito de rochas vulcânicas, né, o basalto, e sedimentares. Sedimentares também a gente encontra. Tentem imaginar que lugares de planalto geralmente vão ter depressões. E nessas depressões a gente vai encontrar resíduos sedimentares, porque eles vão cair de cima, lá de cima, conforme a ação do vento, conforme a ação química, ação física. Eles vão cair de lá e eles vão caindo, né? E isso que se denomina um sedimento, né? E continuemos. Bom, o solo do cerrado. Geralmente o solo do cerrado ele é pobre, porque ele é muito ácido, ele tem um pH mais ou menos de 6,5, que para a terra não é tão favorável assim, e
que acontece para ele ser assim? Tem a lixiviação desses solos. O que é a lixiviação? É a retirada de minérios leves da terra. Ou seja, pode ocorrer também por ação da chuva, pode ocorrer por ação do homem, que é o que mais acontece, né? Esses minerais, essa retirada de minérios leves da terra, faz com que o solo fique arenoso, como a gente está vendo na imagem ali em cima, essa imagem aqui, o solo fica com essa característica arenosa. E isso não é favorável para o plantio. E nessa região, esse solo ele é muito comum. Então, qual é a sacada, né? O que eles fazem para fazer uma agricultura nesse lugar? Eles fazem o que a gente chama de calagem. Calagem é nada mais é que adubar a terra com uma crosta de cal em cima. E esse cal vai corrigir o pH do solo, que é muito ácido, e vai tornar ele mais fácil para o plantio, vai tornar ele fértil. A gente está vendo ali em cima, aquela crostinha branca em cima, é o cal, que eles estão adubando com cal, chama calagem. Falar um pouquinho sobre a laterização também do solo. O que é a laterização do solo? Conforme ele vai lixiviando a ação da chuva, a ação do homem, e vai retirando essa camada superficial da terra, ele vai laterizando. O que isso significa? Vai surgindo uma camada de ferrugem em cima. E o solo vai tomando um aspecto meio cor de ferro mesmo. Ele vai ficando avermelhado. Ele não é um vermelho escuro, é um vermelho mais claro, assim. E isso que é a laterização. Ele vai surgir essa crosta ferruginosa que também vai impedir a técnicas agrícolas aí nessa região, né? Só que aí tem alguns lugares, por exemplo, posso dar um exemplo, São Paulo, por exemplo, tem uns lugares que tem a terra roxa. O que é a terra roxa, né? Ele é um solo muito mais fértil, é um solo avermelhado, que é essa imagem grande aqui de baixo, que muitas rochas basálticas elas foram decompondo por milhões de anos ali naquele lugar e foram criando ambientes que têm muitos recursos. Tem recurso para plantar, tem recurso mineral mesmo que é favorável para o plantio. E ficou conhecido como terra roxa, né? Mas na verdade a gente pode ver que é terra meio vermelha, né? Mas é porque foi um erro aí de tradução, porque os espanhóis chamavam essa terra de terra roja, né? Que significa terra vermelha. Mas a gente aqui deu uma brasileirada, né? E continuou como terra roxa. Ele está presente no sul do Planalto Meridional e ele pega, vamos por Maringá, Londrina, que são regiões ali do Paraná, algumas regiões de São Paulo, como eu já disse, e aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente ali em Dourados, a gente vai encontrar essa terra roxa. E falando um pouquinho da história dessa terra roxa, né, por que ela é tão valorizada assim, antigamente plantava muito café ali nesses lugares, no século XIX, século XX. As lavouras de café eram muito beneficiadas por esse tipo de terra, e isso foi surgindo ferrovias para transportar esse café para outros lugares. Tenho certeza que a professora de história, Camila, ou os outros professores de história vão dizer certinho para vocês, mas conforme esse avanço, né, do café nessas regiões e com esse solo bom para isso, foram surgindo ferrovias e por isso que, por exemplo, Dourados aqui teve um bom desenvolvimento, né? Essas lavouras de café, eles avançaram a economia aqui nessas regiões. E hoje em dia, além do café, né, eles são plantadas outras culturas, por exemplo, a cana-de-açúcar. No interior de São Paulo, por exemplo, a cana-de-açúcar ela é vasta. É a maior agricultura de São Paulo é a cana-de-açúcar e ela é plantada realmente na terra roxa. Também temos o exemplo da laranja, a gente encontra ali em Bebedouro, São Paulo, interior de São Paulo Norte. A gente encontra grandes plantações de laranja e essas plantações elas vão para o país todo e até para fora, assim, internacionalmente. Então é uma terra bem rica que é bem interessante a gente discutir sobre. Bom, sobre o clima. Eu queria reiterar aqui para vocês que esses componentes do clima de cada região, eles são bem importantes, porque no Enem eu já vi muito cair esses climogramas, igual eu coloquei a imagem aqui para vocês,
perguntando qual tipo de região era essa e alguma característica dessa região. Alguns vestibulares estaduais também, eles pedem com o climograma. Então, pelo climograma, você deve tirar as informações do climograma e saber, esse clima é tal e ele está presente em tal região do Brasil. Então, prestem atenção nesses climogramas que eles são bem importantes, tá? Eu quero que vocês comparem esse climograma aqui, que é o clima do tropical continental, que é basicamente o cerrado nosso brasileiro, com o climograma da aula passada que a gente falou sobre a Amazônia. Eu quero que vocês olhem no nível de chuva. O nível de chuva é muito menor. Só que ainda chega a uns 1.500, 1.700 milímetros por ano de índice pluviométrico, ou seja, por ano chove isso, se você fizer a média aí dessas barrinhas azuis do mapa. Só que vocês devem também perceber que o nível de chuva é muito inferior mesmo ao da Amazônia, porque aqui também já não tem tanto aquela umidade que tem lá. Aqui é um tropical semi-úmido, não é úmido, igual lá. Vamos ter, pra gente estar num país tropical, né? Verão úmido e inverno seco também, uma característica aí quase do país todo. E a amplitude térmica, ela é muito, muito alta. A gente pode perceber aí que vai de 28, 27 até ali os 18, 19 graus. Isso já é considerado uma amplitude térmica bem alta. E o índice pluviométrico também, digamos que ele é elevado, mas nem tanto, porque ele é um semi-úmido se a gente for comparar ali com a Amazônia, né? Vocês podem ver aqui que no mês de julho, junho, agosto, aqui embaixo, as chuvas estão muito baixas. Assim como a temperatura, tá vendo? A temperatura baixa nesses períodos. Então, isso quer dizer que são lugares com inverno seco e verão úmido, certo? E aquele macetinho que eu disse para vocês, quando a curva está para baixo, pode ter certeza que é no hemisfério sul que a gente está falando. Então, esse é um clima tropical continental aqui do Brasil mesmo, esse climograma. Tá bom? Próximo. Bom, vamos falar sobre a vegetação. E essa parte eu acho muito interessante e isso faz com que eu seja apaixonado por esse bioma. É um dos meus favoritos, se não o mais favorito. Eu gosto muito da singularidade que ele tem. E ele vai de arbustiva a herbácea. A gente não vai achar muitos arbóreos, a gente não vai achar árvores grandes como na Amazônia. E elas vão ser árvores de médio porte se a gente encontrar elas. E elas são adaptadas à estiagem. O que é a estiagem? Ela, em certo período do ano, tem pouca água, e em certo período do ano tem água abundante. Se a gente comparar com o climograma aqui de trás, a gente vai entender o porquê. Só que essas plantas, elas têm que ser adaptadas a isso para aguentar grandes quantidades de água e a poucas quantidades de água também. E elas conseguem, essas plantas desse domínio morfoclimático conseguem, e isso se chama estiagem, né? Esse período de secas também. E qual que é a característica mais marcante disso? Vocês têm que olhar para isso e já associar ao cerrado. São as árvores com médio ou pequeno porte, arbustivo ou herbácea, que tem galhos retorcidos, com uma cortiça espessa e caule grosso. O que é a cortiça? Cortiça é aquela casca que a gente vê no tronco da árvore mesmo, que é bem seca, é bem rígida mesmo. E ela tem que ser assim mesmo, porque ela tem que reter a água o máximo possível e também vai ajudar o fluxo do xilema e do floema, que o professor de biologia, não sei se já disse, vai dizer mais pra frente para vocês, que é muito importante para manter a vitalidade dessa árvore. Então, com essa casca grossa, ela impede que esses ambientes que chegam a grandes temperaturas não e que tem pouca quantidade de água não morram, né? Então, essa cortiça espessa, esses galhos retorcidos e esse caule grosso, eles são características das árvores desse bioma. A gente pode ver naquela imagem lá em cima, à direita, que tem esses galhos bem retorcidos mesmo, parece até esses seriados de norte-americanos, né? Mas é isso mesmo, tipo,
é como se fosse uma savana. A gente pode associar bem grosseiramente mesmo, claro, como a savana brasileira, como se fosse o cerrado. A gente tem essas árvores assim, todas contorcidas, e elas têm raízes profundas também. Aí você tem que fazer uma associação com a quantidade de água. Como a raiz dela é muito profunda, ela está procurando exatamente a água. Porque essas árvores elas não vivem sem água, com certeza. Então elas têm raízes profundas, como se fosse uma disputa por água com as outras árvores. Então, no cerrado, você não vai encontrar árvores pertinho, assim, você não vai encontrar uma floresta bem homogênea, sabe? Você vai encontrar uma floresta espaçada, você vai encontrar árvores aqui, árvores a 1 metro, a 5 metros de distância dessa que você encontrou por causa dessa disputa por água, essas raízes que chegam até a ter metros e metros de distância, né? E nesse local, por ter essa característica de não ter muitas árvores, não ter um solo muito fértil, assim, é usado para a agricultura extensiva. Eu vou falar um pouco mais para frente a diferença das agriculturas, mas a agricultura e a pecuária, ou seja, o plantio e o cuidado com os animais, né, gado, ovinos e tudo mais, ela é extensiva quando as técnicas que usam para cuidar dessa agricultura ou dessa pecuária, elas são rudimentares, elas são tradicionais, é aquela agricultura familiar. E geralmente é o que acontece aqui. Eles usam dessa terra, desse solo, para fazer essas técnicas rudimentares de plantio, como aquela calagem, né? Ainda mais porque essa terra não é tão útil assim para a agricultura, né? E uma coisa interessante também é se comentar é sobre as queimadas. O fogo nessa região ele é muito comum, seja por ação do homem, que nesse caso é a maioria, né? A maioria dos incêndios que ocorrem nesse bioma são por causa de ação humana, mas também ocorre de raios ou combustão instantânea. Acontece nesses lugares exatamente por ele ter uma característica seca. Não é um lugar muito úmido, é uma característica semi-úmida, é uma característica muito seca no inverno principalmente. Então quando não chove, no inverno, porque o inverno é seco, tem alguma combustão instantânea, vão ter queimadas. É normal nesse período. E é interessante também falar do sentido de recuperação dessa vegetação. Porque o fogo, ele depois que se apaga, ele contribui para a germinação de sementes de plantas específicas desse lugar, porque algumas vão precisar desse choque térmico grande para quebrar e dormência vegetativa, né? Alguns termos biológicos aqui, tenho certeza que vocês vão ser familiarizados mais tarde. Mas isso esse calor faz com que eles germinem de novo. E eles têm um poder de recuperação absurdo. Tanto que ali em cima na esquerda, você pode ver uma árvore no meio de grandes cinzas, assim. Porque essas cinzas, elas servem como se fosse um adubo natural para essa vegetação, para que ela cresça o mais rápido possível. Ele rebrota depois do fogo, como se fosse a fênix mitológica, né? E alguns animais, herbívoros principalmente, eles vêm depois das queimadas para procurar coisas que foram queimadas pelo fogo mesmo, por exemplo, sementes e tudo mais para se alimentar. E essa vinda de animais para cá não, para lá, depois das queimadas, em busca de sementes, faz com que essa germinação se espalhe de novo e isso vai germinar em outros lugares e isso vai expandir ainda mais a vegetação. Então as queimadas têm seu lado negativo, claro, não é legal ficar queimando, né? As florestas, porque elas já estão ali, estão fazendo o seu papel, mas elas ocorrem e quando ocorrem ainda tentam tirar o máximo possível desse desastre, né? Bom, falando um pouco sobre as atualidades agora, eu acredito que essa parte seja uma das partes mais importantes que a gente tem para falar, então peço que prestem muita atenção. Bom, principalmente pior coisa que acontece atualmente com o Cerrado é o desmatamento
desse bioma. Exatamente pela expansão agrícola que vem acontecendo no país desde 2002, desde 2000, já faz um bom tempo que eles estão querendo fazer essa expansão agrícola e isso não está levando em conta toda a riqueza que esse bioma tem, porque esse bioma ele já está no seu ápice evolutivo, não vai mudar do jeito que ele é, ele não vai sofrer alterações com milhares de anos que passaram até chegar nesse momento. Os cientistas já dizem que ele já chegou no ápice evolutivo, ele não vai mudar. E a gente desgastando esse ambiente, devastando ele, é muito não benéfico para nós, né? E para esse bioma em si. Porque é um bioma muito bonito, é um bioma também que parece ser só nosso, o cerrado. Ele tem alguma, igual eu disse, ele tem algumas semelhanças com a savana africana, mas ele tem também as suas peculiaridades que faz com que seja bem nosso esse bioma. E a expansão agrícola é o principal motivo disso. Eles querem devastar mesmo para pecuária e também com essas técnicas de calagem, essas técnicas que vieram se desenvolvendo, desenvolver a agricultura nesses lugares. E a gente pode comparar com esse primeiro mapa à esquerda que eu coloquei para vocês, esse aqui, que eu coloquei mais de curiosidade, mas para a gente ter noção do que está acontecendo, que a vegetação original do cerrado era aquela ali de cima, onde está um verde mais escuro. E ali, até de Mato Grosso do Sul até Maranhão, se estendia de Mato Grosso até Minas Gerais, era enorme mesmo. E ali embaixo temos o relato de 2002, a vegetação nativa do Cerrado em 2002, isso faz 18 anos. Vocês imaginam como que está hoje, né, em 2020. Ele, são dados bem preocupantes e isso acontece realmente pela produção agrícola, né, e não só a produção agrícola, tipo, agronegócio, tá a pecuária junto, né, e é principalmente a pecuária que tem levado essa devastação toda aí para esse ambiente, né? E a expansão aconteceu, essa expansão, né, aconteceu no eixo Mato-Piba. O que é o eixo Mato-Piba que a gente fala? São as áreas principais da nova fronteira agrícola brasileira, igual esse mapa que eu coloquei para vocês aqui no meio, que são os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ali circulados em amarelo, né? Que são o alvo da expansão agrícola. E os olhos internacionais e também os olhos daqui, de dentro do país, sempre foram para a Amazônia, né? Nós temos que preservar a Amazônia, nós temos que fazer a segurança da floresta, a segurança hídrica, e acabaram esquecendo desse outro bioma também, que é o Cerrado, que vem ganhando agora seu merecido respeito, né? Depois de tanto que foi devastado em relação à pecuária e ao agronegócio, né? E alguns dados que eu trouxe, a pecuária ela ocupa mais ou menos 4,5 vezes que a agricultura no Cerrado. Então a gente pode ver que a pecuária é o forte, né, dessa região, igual eu disse. E essa pecuária também, ela tá levando algumas crises no local, porque o que acontece com os bois, né? Essa criação de bois. Criação de bois extensiva acaba que eles pisam muito nesse solo que já é pobre, já é ácido. Isso tende a causar a desertificação desse lugar. O que é a desertificação? Conforme o boi vai pisando, vai amassando esses minerais e vai lixiviando, a chuva vai levando. Isso vai acontecer com que o solo se torne arenoso. Um solo que já é pobre, um solo que já é ácido, ele se torna arenoso. Isso não é nada bom, porque mesmo com a calagem vai ser muito difícil recuperar um solo arenoso para o plantio. É uma coisa que não dá para recuperar mesmo. E mais de 13 mil espécies de plantas, 13 mil, 850 espécies de aves e 250 espécies de mamíferos vivem e dependem do cerrado. E se a gente for levar em consideração a área que já foi virado pasto, né? A área do cerrado total que já foi virado pasto é mais de 30%. Então, toda essa biodiversidade a gente está perdendo
para o cultivo de soja, que é o principal da, da o principal plantio desse lugar, né? Que a soja ela consegue se adaptar bem a esse tipo de solo e principalmente ao cultivo de gado, que é a principal preocupação nossa com esse lugar. A pecuária já tomou mais de 30%, né? E é interessante a gente comentar o período que isso aconteceu, né? O desmatamento do Cerrado, ele ganhou fôlego em 1970, enquanto a gente estava ainda na ditadura militar, né? E os projetos do governo, eles favoreciam a ocupação dessa região, eles queriam ocupar mesmo, além de tomar os recursos, né? E fazer a economia girar aqui dentro do país, né? E é a principal área da expansão agropecuária hoje e não é coincidência, né? Porque é mais ou menos, vou dar em números para vocês, 36% do gado de todo o país está concentrado no Cerrado. Isso são números alarmantes, porque é como se fosse o curral do Brasil, sabe? A gente tem esse local, esse bioma tão vasto que abriga tanta biodiversidade exatamente para cultivo de gado e soja. E nos últimos 50 anos, né, 50% da vegetação original simplesmente desapareceu. E muita preocupação com a Amazônia fez com que a gente esquecesse desse outro bioma, né? E isso é uma coisa que não dá para aceitar, na minha opinião, né? Só que em 1965, mais ou menos, teve um código florestal, né? Que nele teve a iniciativa de proteger a vegetação natural. Só que naquela época a vegetação natural não era tomada como cerrado. O cerrado não era visto com bons olhos. E isso fez com que a gente não protegesse essa vegetação porque a gente não enxergava ela como vegetação natural. Só que em 1989, um bom tempo aí depois, né, foram 24 anos, se eu não erro as contas, foi aprovada uma lei que modificava o código para incluir o bioma do Cerrado. Então foram 25 anos, 24 anos de exploração massiva desse local e não ocorreu nada bem, né? É uma questão bem difícil de ser lidada. Hoje em dia o Cerrado ainda está sendo devastado, né? Principalmente no atual governo que tenta expandir as fronteiras agrícolas também, continuar com a fronteira agrícola sem o desenvolvimento de tecnologias de pecuária melhor para o uso de menores espaços com uma maior eficiência no uso de gado, uso de espaço e o controle da expansão agrícola que estava sendo feito deixou de ser feito, está tendo muitos madeireiros ilegais, principalmente na Amazônia, no Cerrado também está acontecendo. E pessoas que acabam devastando esse bioma e não tem nenhuma vigilância para que punam essas pessoas. E se tem, está sendo colocado debaixo do tapete, que é uma coisa preocupante de um bioma que já foi tão desgastado em tanto tempo. Em relação ao turismo também, ele está sendo bem falado, bem mal falado, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui pertinho, né, de Bonito. E Bonito sempre foi uma atração turística do Brasil e ela fica no Cerrado. São águas cristalinas, peixinhos coloridos, né? Então é a natureza que chama atenção, a natureza bonita aqui de Bonito, né? E agora que tá tendo assim movimentos para que tenha mais restrição de pessoas para visitar Bonito, porque a expansão agrícola nessa área também já atingiu e está afetando o turismo, porque algumas entidades, né, ligadas ao setor do turismo, eles apoiam as campanhas para preservar os banhados e as áreas alagadas. Só que isso não é favorável para a economia, né? Só é favorável para o turismo,
que também é favorável à economia, mas não pesa tanto na balança quanto a expansão agrícola. E tentaram enfraquecer, né, enfraquecer as leis de proteção ambiental da região, principalmente os produtores rurais, que querem a expansão agrícola, mas os produtores rurais locais, eles estão tentando barrar essa iniciativa para proteger as nascentes de Bonito, para que não ocorra, Bonito não se torne um lugar feio, né? E algumas soluções que eu tenho para isso, eu, professor, seria maior controle da expansão agrícola, que é uma coisa que parece meio utópica dizer hoje, principalmente no governo atual, que só pensa no desenvolvimento da economia e ainda mais agora nesses tempos de pandemia, né, que a expansão agrícola a gente não está dando tanto foco para as coisas mais importantes, né, como a expansão agrícola e a preservação da Amazônia e tá só as coisas do corona, né? A gente tá vendo muito corona por aí e a gente esqueceu das outras coisas importantes que tem no nosso país, né? Que barrar essas grandes empresas que tentam lucrar sem o desenvolvimento sustentável, sem levar em conta a biodiversidade do lugar. E também, igual eu disse, desenvolvimento de tecnologias para a pecuária, para que a pecuária use menos espaço e tenha melhor uso do espaço que eles têm, que a gente já é muito capaz de fazer. As universidades hoje já têm pesquisas muito avançadas. O que precisa é recurso, dinheiro. O que foram cortadas, né? Ultimamente foram cortadas bolsas de extensão, de pesquisa para universidades. E isso torna 50 vezes mais difícil de desenvolver tecnologias que a gente seria capaz de desenvolver, só falta recurso. Então, essas seriam as principais soluções para esse grande problema que a gente vem enfrentando no Cerrado, né? Bom, vamos passar para o próximo, que é a Caatinga. Eu espero que vocês tenham entendido bastante sobre o Cerrado, porque o Cerrado ele é bem importante, ele cai muito em vestibular, principalmente em vestibulares estaduais e aqui de Mato Grosso do Sul também, que está na sua maior parte no Cerrado, com certeza vai atingir coisas sobre esse domínio morfoclimático. Vamos passar para o próximo domínio, que é o domínio da Caatinga. Eles têm muitas semelhanças, mas claro, sempre tem suas particularidades e é delas que a gente vai falar hoje. Bom, primeiro começando a localização, ele está presente no Nordeste brasileiro, é esse aqui que eu estou circulando para vocês, ali de vermelho. E ele é mais presente ali mesmo e ele é característico dali porque ali tem um relevo muito específico que causa isso. Mas nós vamos falar mais pra frente. Bom, em relação ao clima, lá em vez de a gente relembra aqui do Cerrado, né, que era um clima tropical semiúmido, aqui não, aqui já é semiárido. Por que semiárido? Aqui a precipitação é realmente baixa. A precipitação são escassas, perdão, as chuvas são realmente escassas e elas são irregulares. Não tem chove no inverno, chove no verão. Geralmente chove mais no verão, né? Mas pode chover no inverno, pode chover no verão, é uma coisa muito incerta e isso torna essa região muito com essa característica semiárida, né? E também as temperaturas elevadas, as temperaturas ficam ali em torno dos 25 até 30 graus e não tem muita amplitude térmica, igual vocês podem ver aqui nesse climograma que eu coloquei para vocês. Não passa ali da casa dos 20, né? Não desce para menos na casa dos 20 e chega ali mais ou menos na casa dos 27, 28 graus. Então, é uma amplitude térmica que não é tão alta, mas também não é tão baixa. Tá ali no meio. Agora vamos falar dos relevos.
essa parte, ela é importante porque ela dá essa característica da caatinga brasileira, né? Que ela tá presente na depressão sertaneja ou depressão interplanáutica. O que é a depressão interplanáutica? Bom, nós temos a leste o oceano, certo? E aí, esse ar que é úmido, esse ar úmido que vem dos oceanos, ele chega aqui no Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema, como o próprio nome já diz, é um planalto, é um grande planalto. Então, as chuvas, elas vão se formar aqui, a barlavento, e aí vai chover aqui. E aqui, depois do planalto, a sotavento, sobra ventos quentes e ventos secos. Agora, vindo daqui, da região amazônica. Vindo da região amazônica, também um ar úmido devido à grande vaporização da água naquele lugar tem muita transpiração das plantas, então é um ar úmido. Chega aqui na escarpa do Ibiapaba, também está presente na bacia do Parnaíba, né? Esse rio que passa ali a oeste é o rio Parnaíba. Ele atinge esse planalto, também chove a sotavento, chove aqui a barlavento, perdão, e sobra ar quente e ar seco a sotavento. Então, a depressão sertaneja, ela só vai receber ventos quentes e ventos secos dos dois lugares. Ela não vai atingir a umidade. E é isso que dá essa característica semiárida para essa região. E esses relevos, eles se estendem por grandes quilômetros, né? A leste, igual eu disse, tem o Planalto da Borborema, que vai de Pernambuco até embaixo, né? Vamos descer. E chega no sul da Bahia, recebe o nome de Chapada Diamantina. E esses chapadões, esses planaltos, fazem com que a chuva precipite ali perto do litoral. E a oeste temos a Chapada dos Mangabeiras, que vai até o Espigão Mestre, que fica no Planalto Central. Então você pode pensar, eu vou voltar aqui um minutinho, vai desde aqui até aqui o Planalto Central. Até o Planalto Central. E daqui vem daqui até aqui. Isso causa com que essa região aqui, vermelha, se torne muito árida, semiárida, que é o máximo que a gente atinge aqui no Brasil, né, de climas áridos. Também tem algumas características desse relevo. Vocês devem associar também esses grandes planaltos, né, com a depressão sertaneja, que tem algumas bacias sedimentares, né, devido aos grandes planaltos e a depressão sertaneja. Mas os Inselbergs, eles são uma característica muito forte dessa região. São esses picos, assim, que são vestígios mesmo. Parece que tinha uma montanha bem grande dali e ela foi desgastando, né? Ela foi sedimentando. E é exatamente isso, são morros residuais, só que de rocha cristalina. Elas são de escudos cristalinos. Então, o que vocês encontram em escudos cristalinos? Exatamente, minério, presença de minérios, lembre-se sempre disso. E não tem lençóis freáticos, são impermeáveis. Então, esses Inselbergs, que são resíduos de montanhas, resíduos de escudos cristalinos, eles são bem presentes nessas regiões devido a esses planaltos, né, que ficam ao redor aqui dessa depressão sertaneja. Isso é bem importante, não se esqueçam. E nessa região é importante a gente falar da hidrografia, porque nessa região, como eu já disse, é um lugar muito escasso de água. Chove pouco e não tem muitos recursos da hidrografia. Porém, temos a bacia do Rio São Francisco, que ela tem uma nascente em Minas Gerais, lá naquela imagem que eu mostrei para vocês no começo, que é a Serra da Canastra, tem a nascente do Rio São Francisco nela. Então, ela nasce lá na Serra da Canastra, no sul de Minas Gerais, e vem até aqui em cima e vai desaguar, se eu não me engano, lá em Sergipe. Então, ele é um rio muito importante, que ele acaba servindo de irrigação para a agricultura e
para as outras atividades, né, de água da região Nordeste. Tem gente até que tem livros, né, que trazem como o Nilo brasileiro, mas eu acho isso que é um exagero. Mas ele é realmente muito importante na questão hidrográfica aqui do país, principalmente do Nordeste, né? Ele, ao contrário dos outros rios, dos vários outros rios do Nordeste, ele é um rio perene, ou seja, ele não seca. Os outros rios, eles são rios intermitentes, ou seja, eles aparecem, depois desaparecem em períodos de seca, em períodos de cheia voltam a aparecer. Igual essa imagem aqui, essa imagem é de um período, de um rio intermitente. Só que o Rio São Francisco, ele é um rio perene. Então, ele é muito usado pela região, pelas pessoas daquela região, tanto para cuidar de gado, tanto para fazer agricultura, tanto para uso pessoal, tanto que era conhecido e é conhecido até hoje como o Rio dos Currais, porque muitos pecuários, né, cuidadores de gado iam até esse rio com o seu gado para eles beberem água, se abastecer, para que eles continuassem sua pecuária. Então ele também é conhecido como Rio dos Currais. Bom, em relação ao solo, como é um solo de lugar semiárido, vocês devem imaginar que ele é um solo arenoso. Como eu disse lá no Cerrado, solos arenosos eles são pouco profundos, eles têm minérios básicos, minérios que não tornam aquela terra produtiva. Ele não é próprio para a agricultura. Mas eu estou falando aqui não do solo do Nordeste, eu estou falando do solo da Caatinga, que é um domínio morfoclimático presente em algumas regiões do Nordeste. O Nordeste, sim, tem algumas terras, né? Alguns solos que eles são próprios para plantio mesmo, que tem uma terra lá que chama Terra Negra, que tem outro nome, claro, mas perdão, eu não vou lembrar agora. E essa terra negra, ela é muito fértil. Então, eu não quero que vocês confundam solo de Caatinga com solo do Nordeste. São coisas totalmente diferentes e chega a ser até xenofóbico a gente falar que o Nordeste inteiro não tem recursos e é impróprio para agricultura e são só solos arenosos. Isso é uma mentira e isso é uma calúnia, certo? Bom, vamos falar da vegetação. A vegetação, ela é majoritariamente xerófita, que são aquelas plantas que são adaptadas à seca extrema. E o que a gente encontra, primeira coisa que pesquisa no Google, assim, plantas xerófitas, são plantas cactáceas. São esses cactos, eu acho muito bonitinho. Eles são essas plantas suculentas, né? O que é uma planta suculenta? Ela vive em ambientes de muita seca, então toda a água é necessária, toda a água é valiosa. Então, eles conseguem manter em suas folhas, que tem forma de ponta, que elas guardem água. Eles são adaptadas realmente para esses climas e elas conseguem guardar água, por isso que elas são suculentas. Você pode pegar um cacto e observar, ele tem a folha bem suculenta. E é realmente suculenta que chama. E são caducifólias também. Como eu já disse, né? Caducifólias são essa vegetação que caem as folhas em algum período. E principalmente nos períodos de seca, né, que eles não têm água suficiente para manter as folhas vivas, eles caem e ficam só os troncos mesmo, igual a gente tá vendo, igual a gente pode ver aqui em cima nessa imagem, ó. Essas árvores, elas caíram as folhas e ela não tá morta, ela tá viva, ela só não tem folhas para manter a transpiração, né, devido à falta de água. Bom, e vamos para as localidades, né? Bom, primeiro eu queria falar do Polígono das Secas. O Polígono das Secas é essa região demarcada por essa linha vermelha aqui em cima, aqui, que ela se encontra no Nordeste e ela é delimitada por diferentes órgãos também. Eles consideram o Polígono das Secas como precipitações inferiores, precipitações baixas em relação ao resto do país. Então, como como a gente está vendo ali, de acordo com esse método de estudo,
essa linha vermelha é o polígono das secas do Nordeste, só que ali em outras cores também temos as precipitações inferiores e alguns outros estudos, ali em amarelo, o polígono das secas de acordo com o Centro de Pesquisas da USP. Então, o que é basicamente o polígono das secas? É esse lugar que tem pouca precipitação. E nesse lugar ocorre uma coisa que chama indústria da seca. Ocorreu há um tempo atrás e ocorre até hoje, infelizmente. O que é a indústria da seca? O subdesenvolvimento dessa região se dá pela falta de água. Essa região do sertão nordestino, principalmente, se dá pela falta de água, o subdesenvolvimento dessa região. Então, o que os municípios, né, os prefeitos, governadores de estado fazem para tentar resolver essa questão? Eles pedem ajuda ao governo federal. Eles pedem à federação para que mandem dinheiro aos estados e os estados distribuam para os municípios também, para minimizar os problemas causados pela seca. Isso é muito bom, certo? Só que no papel é ótimo. Existe muita corrupção nesse lugar, principalmente nos municípios e estados, que levantam estudos para demonstrar a seca que eles estão passando e mandam o projeto para a federação, que retorna com dinheiro para eles resolverem esse problema. Só que esse dinheiro ele é desviado para os grandes políticos, né? Principalmente ali prefeitos e governadores de estado, que com certeza ali tem todo uma máfia, né, dessa corrupção da indústria da seca, que vai agravar mais ainda a situação local. É uma coisa que acontece até hoje, é uma coisa que aconteceu muito já, e é uma coisa preocupante. E qual seria a solução para isso? Realmente aumentar as vigilâncias federais em relação a essas localizações que têm suspeitas, né, desse desvio de dinheiro. E também seria papel da população, né, acredito que eles façam isso, de perceber esses desvios de dinheiro e relatar as vigilâncias, relatar à federação para que pudesse ser feita alguma coisa, né. Também tem o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Foi uma coisa que deu bastante repercussão, foi uma coisa que aconteceu principalmente no governo Lula, que ele começou a construir lá, só que não tinha muitos recursos para continuar essa obra. Mas o que é o projeto em si? O Rio São Francisco é um rio perene, igual a gente já disse. E ele, relembrando, né, o rio perene é um rio que não seca. E qual que foi a ideia da federação? Usar essa água desviando o rio em dois eixos. Temos o eixo norte e o eixo leste. O eixo norte ia levar a água até o Rio Grande do Norte e o eixo leste, claro que passando pelos outros estados, com certeza, e o eixo leste ia levar até Recife, até João Pessoa. É um projeto bonito, é um projeto que tenta desviar as águas de um rio que já é perene, a água de um rio que tem um grande potencial para que ele possa irrigar outras regiões do Nordeste, diminuindo esse agravo, né? Diminuindo esse problema que é a seca. Só que qual que é o problema disso tudo, né? No ponto de vista ambiental, vai poder afetar um dos rios que é um dos rios mais importantes do país, que é o Rio São Francisco. Porque nele já tem construído algumas hidrelétricas. E essas hidrelétricas, elas usam muito do potencial de água desse rio. Então, o que está depois da hidrelétrica é uma coisa que fica à disposição do funcionamento da hidrelétrica. Depende da vazão do rio, quanto de água eles vão estocar, quanto de água eles vão liberar. E essas populações depois vão depender dessa água. E se algum momento devido a essas hidrelétricas, acontece desse fluxo de água não ser forte o suficiente para aguentar essa transposição do eixo norte e do eixo leste do Rio São Francisco. O rio todo pode ser comprometido e às vezes ele nem vai desaguar
em Sergipe, ele pode perder a sua característica, a sua perenicidade. Opa, perdão, galera. E ele pode perder essa perenicidade e de acordo com essa disposição do eixo leste, do eixo norte e das hidrelétricas, né? Então é uma coisa que no ponto de vista ambiental é perigoso e não é da noite para o dia que se vai resolver isso, né? E o Rio São Francisco hoje, na verdade 2019, ele está perto da conclusão, depois de 12 anos de trabalho e 7 anos de atraso. E devido à falta de investimentos também e alguns desvios de dinheiro que realmente aconteceram, que o valor estimado do investimento é de 12 bilhões de reais, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, e 1 bilhão desses 12 bilhões, né, na verdade são 13, vai para mitigar os impactos ambientais. Pelo menos temos dinheiro para mitigar os impactos ambientais, mas é preciso que tenha monitoramento a longo prazo. Por quê? Porque o monitoramento a longo prazo vai determinar os impactos na fauna e na flora das áreas envolvidas depois de acontecer essa transposição e também para controlar esse fluxo, né, de água que vem de acordo com as hidrelétricas e tudo mais. E é por isso que é preciso o monitoramento a longo prazo disso. Não é só terminar a obra e transpor o rio que vai estar tudo bem. Não é assim. Os impactos na flora e na fauna podem ser muito, muito desastrosos e é por isso que precisa dar maior atenção a isso e maior recurso federal, que é uma coisa que não estamos tendo no momento por causa da pandemia do corona e também pela falta de vontade da federação. Hoje a federação não tem interesse em desenvolver esse projeto, mas é uma coisa que está caminhando a passos curtos, mas está caminhando. E os cortes, claro que os cortes nas verbas públicas, principalmente nas universidades públicas também, os cortes de verba estão limitando essa ação, por isso que estamos a passos curtos, mas quem sabe um dia esse problema possa ser resolvido e essas barragens, né, esse eixo norte e eixo leste da transposição do Rio São Francisco seja uma coisa efetiva, diminuindo assim o polígono das secas, né? Bom, era isso, pessoal. Muito obrigado pela aula. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar a mim ou aos monitores. Eu estarei sempre no WhatsApp à disposição de vocês. E eu sempre mando uma lista de exercícios também. Vou mandar a lista de exercícios para vocês. Lembrando que não é obrigatória, é para vocês fixarem o conteúdo que eu passei hoje. Que eu acredito que é um conteúdo bem interessante, um conteúdo importante para vocês não perderem uma questão que pode ser considerada fácil no Enem e o TRI acabar tirando muitos pontos de vocês na nota final. Então prestem atenção, estudem direitinho, façam os exercícios mesmo não sendo obrigatório, não precisa entregar nada. E muito obrigado, galera, gratidão demais. Bons estudos.